Destruição Final, O Último Refúgio. Foi uma série da Prime Video. Eu não vou passar nenhuma imagem igual no último vídeo, porque senão eu posso ser cortado, passado pelo YouTube, e eu não tô afim não, tá ligado? Então, é uma série pós-apocalíptica que, tipo, o filme começa com um cara que era um engenheiro numa construção, fazendo umas coisas de engenheiro, né? Ele saiu mais cedo por causa... Deu algum problema lá que ele tinha que ficar lá, mas ele saiu mais cedo porque deixaram ele sair. E ele foi pra casa que aparentemente é a mulher dele, mas não é a mulher, porque eles brigaram e estão quase se separando, mas não se separaram ainda. E tem o filho, que é um moleque de 9 anos, 10 anos. E aparentemente é aniversário dele, né? Porque eles estão montando uma festinha. E isso passa num... Tipo, os lugares que estudam o espaço, tá ligado? Falando que o meteoro vai passar perto da Terra. E... Tipo, eles arrumando tudo, ele foi... Um clima estranho entre eles, né? Que é quase mulher e ex-marido, né? Aí ela pede pra ele ir no supermercado e tal. E ele lá no supermercado recebe uma chamada do governo para comparecer a uma base subterrânea, né, para se proteger. Tecnicamente, quase ninguém sabia, então aí depois de um tempo falaram que ia cair no oceano o meteoro, né? E não foi isso que aconteceu. Ele voltou para casa, recebeu a mesma mensagem, estava todo mundo as festinhas lá de família lá, os vizinhos estavam tudo lá. Aí todo mundo foi para suas casas com medo, né, do meteoro que falaram que vão atingir ali perto. Houve uma explosão e com um choque assim, destruiu um monte de janela lá perto. Eles ficaram com medo, receberam de novo a ligação. Só eles receberam, os vizinhos não recebeu. Os vizinhos foram para casa dele, sei lá. E a coisa mais impressionante é que quando ele estava saindo para ir lá, esse menininho também tem que usar, sabe, insulina para glicose, alguma coisa assim para diabetes. Isso é bem importante. Eles prepararam tudo e foram lá. Quando eles estavam saindo, apareceu uma mulher querendo que ela levasse a filha dela. E sinceramente eu achei o cara meio babaca, porque ele simplesmente ignorou e foi pra lá, né? Mas aí ele falou assim, não, se eu fosse com ela, ia deixar ela na base lá sozinha, sem a mãe, sem ninguém. E isso ia ser um puta de um vacilo também, né? Porque só poderia entrar a pessoa da família com um braceletezinho, que ele recebe um QR Code e tem, aí depois ganha um bracelete. Eles foram lá, deu um trânsito do caralho. Houve mais explosãozinha de ondas assim no meio do caminho, mas irrelevante, né? E tipo assim, tava muito trânsito, eles saíram do carro, o menino foi pegar no caminho ele foi pegar um cobertor na mochila e o remédio dele caiu. Impressionante, né? Aí eles foram lá e foram lá na base secreta lá pegar um avião para ir para algum lugar que ainda ninguém sabia onde que é. E sinceramente deu tudo errado. Simplesmente o cara esqueceu o remédio, teve que voltar. O menino, como tinha diabetes, ele não podia entrar no avião, porque não faço ideia, mas não podia. Aí eles foram embora, o cara chegou com o remédio, ele foi buscar no carro, aí ele voltou. Na hora que ele chegou, ele estava dentro do avião e recebeu... Tinha um bendito de um cara que falou que não podia barrar o não sei quem por causa do mesma coisa que ele estava segurando o remédio. Aí o cara já ficou espantado, já falou pros caras lá abrir a porra do negócio que tava quase zarpando. Ele abriu, saiu e adivinha? Começou a invadir com todo mundo que tava do lado de fora. E simplesmente explodiu um negócio que tinha lá. E explodiu o porra do avião que ele tava. Só que ele já tinha saído e tipo, foi totalmente amassado pra... Saiu voando, caralho.
Ele levantou, se recuperou, porque não foi tão voando assim, mas tipo, ele deu uma caída por causa da explosão. A mulher dele foi pro carro, por causa que ela não podia entrar com o filho dela por causa da doença que ele tinha. Ele foi pro carro e o remédio não tava lá, claro, o cara pegou, o menino tava passando mal, tinha uns comprimidinhos que deu uma amenizada, mas ela deixou um bilhetinho falando que ia pra casa do pai dela. E... Eita porra! E ela foi pra casa do pai dela, deixou um bilhetinho no carro, o cara foi lá, pegou o bilhetinho. Aí a mulher passou em uma farmácia no caminho, eles dois estavam separados, tava o cara e a mulher e o filho. Eles passaram numa farmácia que estava totalmente destruída por causa do apocalipse, né? Um monte de pessoa foi lá roubar. E chegou uns bandidos com arma. Mataram um monte de pessoa assim na frente do moleque, tá ligado? Aí ele tava se rastejando pra fora. Aí aparece um cara armado. Esse cara é gente boa, porque ele deixou a mãe e o filho passar. Tá, ele estava armado, roubando a porra toda, matando todo mundo, mas tá, pelo menos deixou passar, né? Eles saíram do carro, pegaram o carro um com uma mulher e um homem que tava lá. Aí, enquanto isso, o pai dele tava tentando procurar sinal pelos lugares e pegou um carro com um monte de gente, assim, com aqueles capôs gigantes atrás e que cabe um monte de gente. Acho que é meio que um jeepzinho. Aí eles entrou dentro do carro com um monte de gente lá e conseguiu ir pra perto onde fica a casa da... É, fica perto da casa deles. Então ele... Voltando pra mulher, a mulher saiu do negócio, pegou carona com os dois e eles conversaram sobre a pulseirinha que eles tinham conseguido lá na base militar. Os caras falaram, não, eu tô... A mulher nem tanto, a que tava no carro com o cara simplesmente puxou a mulher de dentro do carro, pegou a pulseirinha, jogou, fechou o carro e foi embora com o filho pra falar que era a família dele com a pulseirinha que tava nele, só que a pulseirinha tinha estragado, estourado, junto com o filho. E adivinha, a mulher saiu sem rumo lá pra... tentando perseguir o carro em movimento, mas faz sentido, né? E aí os caras chegaram lá com o filho deles, que não era filho deles, né? Chegou com o furtado lá com o filho. Mostrou a pulseirinha, mas estava faltando a do cara, né? A do pai. Então eles não conseguiram passar. E o filho teve a coragem de falar: eles não são meus pais. E eles foram presos, arrancaram a pulseirinha dele. E eles foram embora. E o filho ficou num lugar lá, separado. Aí a mãe dela pegou como é o nome? Um transporte com uns francês, alguma coisa assim, uns que não é da língua deles, né? Aí eles pegaram e foram para a direção da onde sequestrou o filho dele, né? Aí ela foi lá, procurou em várias barracas diferentes, deu aquele suspense lá que sempre tem e achou o filho, tá? E ela foi levada para casa do pai dela junto com um lugar militar, com uns carros militar que estavam indo para lá pegar algumas pessoas. E enquanto isso, o cara tava dirigindo com um monte de gente, conversou com um carinha lá que perguntou de onde ele era, que não sei o que porque ele tinha pulseirinha, não sei o que. Ele falou, não, ele perguntou o trabalho e era o trabalho, ele era, né, ele construía prédio. Aí ele falou, não, minha mãe é médica, então minha família também vai. Aí ele perguntou por que não ia, porque tava brigado com a mãe, aí tá ligado, né? Aí tinha um cara na frente que falou, me dá a pulseirinha e a sua carteira com os seus documentos pra mim passar. E adivinha, ele falou não, e o cara puxou um martelo e começou a tentar. Deu um bololô lá no negócio, o caminhão caiu, o jeepzinho caiu, todo mundo saiu rolando. Houve uma disputa de 2 contra 1 contra o cara da pulseirinha, né? Ele
tentando afastar, ele conseguiu o martelo do outro e martelou um por acidente. Ficou com culpa, com certeza, né? Mas aí o outro já foi pra casa, né, do caralho. E depois disso, ele foi em uma casa pra conseguir água e se limpar e tal. E com... Tipo... Eu tava, tipo, esperando que alguém aparecesse, o dono da casa, mas não apareceu. Porque... abandonaram a casa, com certeza, igual eles abandonaram. Então... ele deixou um bilhetinho falando que talvez devolvesse o carro se sobrevivesse. Que ele furtou um carro e foi na direção da casa dos pais dela, né? Ele chegou lá na casa dos pais dela, só tava o pai e um monte de cara jogando truco. E cadê elas? Não tava. Ele ficou totalmente preocupado. O pai dela com certeza xingou ele porque ele traiu a mãe dela. Ele traiu a mulher dele com outra. E aí ficou nessa discussãozinha. Aí a mulher ligou porque chegou num posto perto. Eles foram buscar e tal. Aí eles trouxeram, se reconciliaram, conversaram sobre isso, houve uma discussãozinha lá, outra cá. Aí, como ele já sabia que era na Antártica, né? No Polo Sul, não sei onde fica. É no Polo Sul. E tentaram convencer todo mundo aí, porque tava um grande meteoro, o maiorzão de todos, ia cair, ia vir um choque gigante. E ele não conseguiu muito bem convencer o pai, porque ele falou, não, minha esposa morreu aqui, eu vou morrer aqui se for o que Deus quiser, né? Aí ele deu uma arma pro cara, deu o carro cheio de gasolina e os três foram pra lá, né? Com vários bagulhos de insulina do menino também, aí já não tem mais preocupação com ele. Aí foram lá onde ia sair uns avião que o carinha que morreu também, entre, tipo... quando o carro caiu, o carinha que falou que a mãe dele era médica, morreu. E era o cara que avisou ele onde que tava a localização onde saía os aviões. Eles foram lá, houve uma queda de mini meteoros que atingiu muitos carros ali em volta. Eles saíram com um carro, foram pra ponte, vários meteorozinhos caindo. Eles foram pra mata, onde tinha uma pontezinha, e o meteoro caiu, tipo, houve um acidente ali, os caras já estavam tudo debaixo da ponte. Houve um acidente, o cara foi lá, saiu da família e foi ajudar um cara que tinha batido em outro carro. Tinha batido em outro carro, ele foi lá ajudar e conseguiu ajudar. Só que ele queimou uma mão, ficou toda fodida de queimado, que tava pegando fogo o carro. Mas conseguiu, voltou pro carro dele que não tava destruído. Os outros em volta estavam quase todos, mas o dele não tava. Eles foram lá pra base militar, não tinha mais nenhum avião, só tinha um que tava prestes a subir. Ele simplesmente jogou o carro numa grade que tinha lá, o carro ficou todo fodido. Ele parou o avião com o carro, tipo, o avião vindo e o dele vindo assim, ó. E ele parou. E tipo, o cara do avião falou, não tem como levar todo mundo. Ele falou, não, leva só minha filha e o meu filho e a minha mulher. E tipo... aí no final ele foi também, só que sem bagagem nenhuma, então... E no avião, o meteoro gigante caiu. Não, peraí. No avião, o meteoro passou perto, assim, dele, um pouco menor. E houve uma explosão. E eu tava esperando que isso acontecesse. E aconteceu mesmo. E eu sou foda por causa disso. Eu fiquei tipo, caraca, minha premonição aconteceu. E os dois pilotos morreram por causa que caiu um bagulho na frente do avião. Eram aqueles mini avião que cabia bem umas 20 pessoas, aqueles avião militar. E os dois pilotos morreram, eles fugindo para... o cara conseguiu ver um avião descendo na onde que era. Aí ele foi lá, uns caras que estavam fazendo a ronda por perto achou eles e pegou eles e levou eles para base. Se esconderam
pra caralho. Demorou, tipo, aquela tensão, tá ligado? De se escondendo. Aí eu. Aí eles se abraçaram, aí passou o flashback da infância do moleque. Aí eu falei, não, não acabou aí. O cara não morreu com todo mundo. Eu vou ficar muito puto se isso acontecer. Aí eu vi um corte de 9 meses. E a Terra estava totalmente destruída, sem radiação. E tinha alguns pontos que teve bases subterrâneas, assim, ao redor do mundo, onde não tinha um acúmulo de pessoas, assim. E eu vi uma falando de São Paulo e eu fiquei impressionado que tem uma base secreta em São Paulo, no filme, né, no caso, não sei se de verdade tem ou não, mas é isso. Deixa o like, se inscreve, é mais uma história totalmente amassada. De novo, eu só tô assistindo coisa que eu não achei o final. Só morre os caras. O carinha que eu achei da hora, que era o que deu a informação lá do Jeepzinho, ele morreu. Eu achei ele muito gente boa, mas ele morreu, né? Fazer o quê? Acontece. E é isso. Valeu. Falou.